Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a covardia do Lula, tá? Parece que o Lula e o Alexandre de Moraes estão numa enrascada, porque o Alexandre de Moraes está dependendo do Lula, o Alexandre de Moraes quer uma resposta política do Lula, e o Lula não tem coragem de ligar para os Estados Unidos. Tá aqui, ó. Lula disse que não vai se humilhar ligando para Trump e debaterá tarifaço com os BRICS. Vai ser útil pra caramba debater os tarifaços com os BRICS, Lula. Você não. Acho que é isso que eu falo pra vocês. Esse cara está apostando no lado errado. Ele tá achando que vai ter alguma solução com os BRICS quando não vai ter. Vai jogar o país num buraco por conta dessa teimosia dele. E pior, né? O Alexandre de Moraes vai para esse buraco também. Aqui, ó, a defesa de Bolsonaro entrou com recurso contra a decisão que determinou a prisão do auxiliar, como eu falei que faria, e isso certamente teria que ser julgado pela primeira turma. Como é que vai acontecer esse julgamento? Não sei. Como é que vai ser a posição da primeira turma? Não sei. Vamos ver agora como é que vai ser a parada. Se o STF decidiu embarcar na lei Magnitsky junto com Alexandre de Moraes, ou seja, fomos para a Venezuela completamente, ou se não, nos safamos da Venezuela. Vamos ver como é que vai ser essa história. Essa notícia foi sugerida por Bombado da Voz Fina, condenado a 17 anos por um omelete, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, defesa de Bolsonaro entra com recurso contra a decisão que determinou a prisão domiciliar do Bolsonaro. Era esperado que fizessem isso. Aqui, ó, de acordo, a defesa do ex-presidente ingressou nessa quarta-feira com recurso contra a decisão de Alexandre de Moraes. O agravo regimental sustenta que não houve descumprimento das medidas cautelares impostas em 18 de julho. Os advogados pedem que caso não haja reconsideração, pedem que a decisão pela prisão seja submetida com urgência a apreciação do plenário físico do STF, conforme regimento interno da Corte. A defesa alega que, nos termos do artigo 4º e coisa e tal, em caso de descumprimento de condição cautelar, poderá ser imposta outra medida em cumulação ou, em último caso, decretada a prisão preventiva. No caso concreto, a decretação de prisão preventiva em nome do descumprimento de medida cautelar alternativa é desproporcional. Eles estão corretíssimos, né? Mas é aquele negócio, é o que eu falo para vocês, esse processo do Bolsonaro já não tem nada de jurídico há muito tempo. Desde o início dele, a lei, o direito penal, todo o direito de forma geral foi jogado para escanteio. O que interessa é só o que está na cabeça do Alexandre de Moraes. E aí você pode falar assim, Peter, mas tem o risco do Xandão dizer não ao recurso e não mandar para a turma julgar também. E sim, existe essa possibilidade, não tenha dúvida, existe essa possibilidade. A questão toda é, eu acho que o Xandão quer que a turma julgue, porque ele quer que o pessoal fique do lado dele. Ele quer botar o pessoal no fogo, né? Ele sabe que nesse momento agora é o melhor momento que ele tem. Se ele esperar mais tempo, aí que o pessoal vai se afastar mais ainda dele. Ele lá na frente vai estar mais ferrado do que ele está agora. Então a tendência é ele jogar sim, ou para a primeira turma ou para o plenário do STF para julgar esse recurso, e aí nós vamos ver quem é que está do lado do Alexandre de Moraes e quem é que não está do lado do Alexandre de Moraes, né? Enfim, vamos ver como é que vai acontecer isso daí. Segundo Moraes, o ex-presidente participou ainda que indiretamente das manifestações realizadas no último domingo, utilizando redes sociais dos filhos e aliados. Ou seja, não tem nenhum filho menor de idade, portanto o Bolsonaro não controla a rede social de ninguém. Né? Claramente isso daqui, não preciso explicar para vocês, é um absurdo essa prisão do Bolsonaro, é um ato desesperado do Alexandre de Moraes. Né? Agora, o que está acontecendo também nesse meio tempo é que já teve vários recados aqui de pressão contra ministros do STF e com ameaça da Lei Magnitsky para outros ministros do STF também nesse caso. Né? A gente sabia que isso ia acontecer, evidentemente, é lógico que já havia o recado indireto disso, os ministros já sabiam desse tipo de coisa. Segundo diz o Brasil 247, que lembra, é um jornal de esquerda, né, de extrema esquerda, o Brasil 247 está reclamando aqui de um tweet aqui desse cara, que é o número 2 do Marco Rubio, né? O Alexandre de Moraes é o arquiteto-chave da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. O abuso de direitos humanos do Alexandre de Moraes rendeu a ele uma lei Magnitsky, e os aliados de Moraes na corte, em qualquer outro lugar, estão avisados para não ajudar ou interceder por Moraes
nós estamos monitorando a situação de perto, né? Então o cara mandou o aviso dizendo que, olha só, galera, a gente está vendo o que está acontecendo aí, vamos ver o que vai acontecer na primeira turma. Ele está com a mesma visão que a gente aqui. Vamos aguardar o que vai ter o julgamento desse recurso do Bolsonaro aqui, que deve ser julgado nos próximos dias. Existe a chance do Alexandre de Moraes não colocar isso para a turma? Até existe, só vai reforçar mais uma vez a ideia de que o Trump está correto em aplicar a lei Magnitsky contra ele. Como eu falei para vocês, já teve vários organismos internacionais, inclusive a Transparência Internacional, falando que, olha só, está estranha essa prisão do Bolsonaro. Não tem lógica isso daí, né? Ficou estranho isso para o Xandão. Por que esse pessoal está reclamando? Esse pessoal todo estava reclamando que eles estavam intercedendo, estavam fazendo coisas, olha só, o Trump está errado, a lei Magnitsky não serve para o Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes me faz uma besteira dessa, totalmente injustificável, que quebrou a perna de todos os aliados que ele tinha lá fora. Então ficou todo mundo com... Pô, realmente, o Alexandre de Moraes está fazendo merda, não tem jeito, né? Ou seja, menos apoio ainda. Então, vamos ver o que vai ser a decisão do Alexandre de Moraes nessa história, né? Agora, Moraes pediu uma resposta política de Lula às sanções de Trump e freia a ação judicial nos Estados Unidos. Eu já falei para vocês que é lógico que o Alexandre de Moraes, mas nunca da vida que ele ia fazer uma ação judicial nos Estados Unidos para reverter a Magnitsky por um motivo muito simples. Ele sabe que está errado, ele sabe que fez merda pra caramba, ele sabe que qualquer investigação isenta sobre as atividades que ele fez aqui no Brasil vai apontar que ele realmente é um ditador, realmente um violador de direitos humanos. Então a última coisa que ele quer é uma ação nos Estados Unidos, porque ele está acostumado com o tribunal que ele controla. O tribunal que ele controla é fácil, meu amigo. O tribunal que você controla, né? Não tem problema nenhum, nunca vai dar errado, né? Com outro tribunal que você não controla, sabe-se lá qual vai ser a decisão do juiz, né? O Moraes, você conhece aquela máxima dos advogados, né? De cabeça de juiz e fralda de criança, a gente nunca sabe o tamanho da merda que sai, né? Pois é, o Moraes sabe dessa frase, né? E daí, ou seja, ele tá pensando nisso no juiz lá dos Estados Unidos, né? Pô, vou entrar nessa parada, vou me fuder nesse negócio, não vou fazer isso daí, né? Enfim, ele quer uma resposta política de Lula, ele quer que Lula responda politicamente. Moraes, esse é o seu problema, meu amigo. Vocês confiaram num idiota completo. O Alexandre de Moraes é um idiota. Os dois têm o mesmo problema. O Lula confiou no idiota do Alexandre de Moraes. O idiota do Alexandre de Moraes confiou no idiota do Lula. Cara, são dois idiotas. O Lula é um covarde. Olha só o que o Lula disse hoje. Não que ele não vou me humilhar, não vou ligar para o Trump. Segundo o presidente Lula, ele entrevista a notícia Reuters, diz que só pretende ligar para o presidente dos Estados Unidos quando sentir que há disposição real para o diálogo. Ué, como é que ele sabe que tem disposição real para o diálogo se ele não ligou ainda, se ele não falou nada com ele, né? Segundo o presidente, a intenção é debater o tarifaço com os BRICS. É isso daí, meu amigo. Você empresário aqui no Brasil que fez o L em 2022, você se fudeu, cara. O Lula tá jogando a gente pro lado dos BRICS, meu amigo. É isso que eu tô falando para vocês. Votaram no Lula, falando de democracia, não sei o que lá, cartinha da democracia, estão jogando a gente no colo do Maduro, do Putin, do Xi Jinping e das ditaduras todas do mundo, né? A fala ocorre no momento que o governo brasileiro enfrenta uma crise diplomática com os Estados Unidos. O dia que a minha intuição disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. A intuição é a coragem dele, eu não tenho coragem nenhuma de ligar para ele, né? Hoje minha coragem diz que eu não quero conversar, não vou me humilhar e coisa e tal. Ô Lula, você está dizendo que vai se humilhar a ligar para o Trump? É isso? Para você é uma humilhação ligar para o Trump? É isso? Para você ver como é que o cara é covarde mesmo. Ele é absolutamente covarde. Vendeu toda a indústria brasileira, todo o empresariado, bem feito para esses empresários, para essa isentosfera de São Paulo que fez o L em 22, né? Então é isso daí, ó. O Lula é um idiota. Mas quem foi vendido nessa história também não foi só os empresários. Foi o Alexandre de Moraes também. Porque pro resto do STF tá tudo tranquilo, né? Ninguém tá na Magnitsky, pelo menos até aqui, né? Por enquanto, só o Xandão, né? E agora o Moraes quer que o Lula responda. O Lula não tem coragem nem de ligar para o Trump. Nem ligar para o Trump o Lula tem coragem. Vai fazer o quê no final das contas, né? Ou seja, no final é isso daí, meu amigo. Vamos ver o que vai ser a decisão da primeira turma. Vou te falar um negócio, a gente tem que agradecer muito que Lula e Alexandre de Moraes são dois idiotas que confiam um no outro, meu amigo. Nunca confie em idiotas, cara. Idiotas não são pessoas confiáveis. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.